Vamos começar agora a adicionar alguns elementos arquitetônicos adicionais, por exemplo, portas e janelas no nosso modelo 3D. A modelagem de portas e janelas é algo que pode consumir uma quantidade de tempo bem considerável se você for criar elas do zero, esses detalhes do zero, partindo realmente sem ter nenhum tipo de referência. É por isso que na maioria das vezes, no Blender em particular, nós utilizamos alguns recursos para nos ajudar a fazer esse tipo de modelagem. Então nós temos alguns, por exemplo, alguns complementos, algumas ferramentas que criam de maneira automatizada esses elementos arquitetônicos. E alguns deles, inclusive, acompanham o próprio Blender, você não precisa fazer download extra nenhum para usar esses recursos. Eu vou usar um, mas antes disso, eu vou só fazer uma pequena correção, já para aproveitar como seria essa correção. Eu fiz as minhas portas aqui desse projeto com 70 centímetros. Porta de 70 centímetros é bem estreita. Como é que nós fazemos, por exemplo, para aumentar essas portas, caso você queira? O procedimento é simples. Você vai entrar no modo de edição, você vai selecionar o modelo 3D das paredes. Você vai entrar no modo de edição, selecionar aqui, por exemplo, os vértices da lateral da sua porta. Tenha certeza de que você está no modo de sombreamento. E você vai mover X para a esquerda aqui, menos 0.2, para que essa porta fique de 90. Uma porta bem maior. Então vou fazer a mesma coisa com todas as outras portas. Menos 0.2. X menos 0.2, aqui Y positivo, GY 0.2. Então, temos as nossas portas redimensionadas para um tamanho de 90 centímetros. Aqui no Blender, se você for lá no menu Editar, Preferências e procurar em Complementos, se eu digitar aqui Arc, você vai ver uma opção chamada Arc Mesh. Essa opção já vem com o Blender já faz um bom tempo. Não cria as portas com maior qualidade ou com a maior quantidade de detalhes, mas ajuda se você quiser fazer portas de maneira rápida. Então, se eu habilitar aqui o recurso, a diferença que vai aparecer aqui no meu Blender é que quando eu pressionar Shift A, aqui na opção malha, você vai ver aqui que nós vamos ter Arc Mesh, e você vai ter uma lista de elementos arquitetônicos. Entre eles, nós temos aqui Door, para portas, e temos tipos diferentes de janelas. Vamos começar com as portas. Como é que são essas portas? Eu vou colocar o meu cursor 3D aqui, Shift, botão direito do mouse, para que o cursor 3D fique aqui, já que todos os elementos que nós criamos no Blender, eles usam o cursor 3D como referência. Então, Shift A, malha, Arc Mesh, Door, e ele cria uma porta. Observe que a porta tem todos os detalhes, todos os elementos necessários. Você pode alterar as propriedades dessa porta aqui na barra lateral, nessa opção chamada Create. Se eu selecionar aqui essa base, você vai ter as opções do Arc Mesh. Na verdade, selecionando aqui a parte da estrutura da porta. Então, aqui na parte superior você tem a largura da porta, que no nosso caso é 0.9. A espessura da nossa porta eu vou colocar com 0.5. A altura é 2,10. E aqui nós temos a espessura, melhor, qual é essa espessura da estrutura da porta que você está usando. Faltam alguns detalhes. Se você for minucioso do ponto de vista de detalhe construtivo, não é uma porta que está do ponto de vista construtivo, ela não é fiel ao que seria uma porta, mas para fins de renderização e criação de um modelo 3D rápido, ajuda bastante. Você pode aqui também, no caso, alterar a rotação da porta. E como é que eu faço para colocar essa porta aqui nesse local? A melhor alternativa nesse caso é usar o cursor 3D. Como é que funciona? Eu vou alinhar o cursor 3D com a base. Veja que o ponto de origem do nosso objeto está na base, no centro. Então eu vou alinhar o cursor 3D com o centro da abertura da nossa porta. Então eu vou selecionar esses 4 vértices, pressionar a tecla Shift S e vou colocar o cursor 3D alinhado com a seleção, ele vai ficar centralizado aqui.
Depois eu vou selecionar essa base da nossa porta. Observe que se eu mover essa base com a tecla G, a porta inteira se mexe. Então eu vou usar Shift S, seleção para cursor e a porta fica alinhada com a nossa parede. Já que o cursor 3D ele determina a criação da porta, nós podemos nos aproveitar disso e economizar um tempo na parte de movimentação. Eu vou alinhar o cursor 3D já na base dessa porta. Shift S, cursor para seleção. E aqui eu já eu volto para o modo objeto, Shift A. Eu vou criar a porta já ali naquele local. Então nós podemos repetir as mesmas configurações que nós fizemos antes. Ponto 9. Aqui é 0.05. E aqui eu vou colocar com o mínimo possível. Então observe que nós criamos aqui a primeira porta. Segunda, temos que criar mais duas portas. Uma aqui e outra aqui. Então, Shift S, cursor para seleção. Criamos a nossa porta. 0.9. Essa porta agora vai ter uma rotação de 90 graus. Você pode alterar aqui a posição do puxador, caso você queira, para a direita ou para a esquerda. Eu quero aqui só alterar para 5. E vou fazer o mesmo procedimento aqui para criar a última porta. Shift S, cursor para seleção. Porta. 90 graus. Ponto 9. E temos as portas todas adicionadas no nosso projeto. Se você quiser, você pode inclusive esconder o forro temporariamente, só para ver as portas no projeto.